Olá, meu nome é Anderson Novello e eu sou autor deste livro aqui chamado Anacrônicas e Quase Inventadas. Eu estou passando para compartilhar 5 curiosidades sobre o processo de produção, edição e publicação desse livro. A primeira curiosidade foi como nasceu, como surgiu o livro Anacrônicas e Quase Inventadas. Na verdade, as crônicas que compõem o livro, elas não foram escritas originalmente pensando em ser publicadas no formato de um livro. Todas as crônicas que estão aqui, elas nasceram primeiro nas redes sociais, primeiro na internet. Eu vivia as situações, chegava em casa, gosto de escrever crônicas, e eu escrevia direto na rede social e publicava por lá. As pessoas começaram a acompanhar as crônicas e muitas começaram a comentar que gostavam de ler, que achavam bem-humoradas, que achavam engraçadas, que se divertiam lendo. E aí, de tanto as pessoas comentarem isso, e algumas colocarem assim, eu acho que você deveria reunir essas crônicas, eu acho que você deveria publicar um livro com essas crônicas. A editora percebeu esses comentários e aí me fez a proposta. Por que você não reúne as crônicas que estão lá publicadas nas tuas redes sociais e a gente não seleciona as melhores para publicar um livro? E aí, gente, a curiosidade está no meu amadorismo. Porque como eu não tinha a intenção originalmente de fazer virar um livro, e eu publicava direto lá nas redes sociais, eu não tinha um arquivo organizado com todas as crônicas, porque elas já eram digitadas direto lá no espaço da rede. Então, como eu não tinha o arquivo organizado, e são crônicas publicadas ao longo de 5 anos, eu precisei correr a minha timeline durante 5 anos para encontrar onde estavam as crônicas publicadas, retirar de lá e organizar um arquivo. Eu levei, em média, 2 semanas para conseguir correr 5 anos de timeline, entende? Deu um trabalho para selecionar, porque no dia seguinte, quando eu voltava, eu tinha que começar a correr tudo de novo para não perder nenhuma e porque eu não sabia os dias que elas tinham sido publicadas, enfim. É uma coisa que eu digo para os escritores de hoje em dia, que são meus alunos, eu dou aula de escrita criativa e tal, para você se organizar melhor e digitar os seus textos nos arquivos de uma maneira mais organizada. Mas como eu não tinha inicialmente a intenção de fazer virar livro, foi dessa forma que aconteceu. Então, a primeira curiosidade é essa, um livro que nasceu primeiro nas redes sociais e depois foi organizado para essa versão impressa que vocês conhecem. A segunda curiosidade é sobre a capa do livro. O profissional que fez a capa, ele leu os textos e gostou mais das crônicas relacionadas ao episódio do infarto, que eu sofri um infarto em 2018, fiquei lá quase um mês internado, e entre as idas e vindas da UTI, escrevi algumas crônicas que estão nesse livro. E foram as crônicas preferidas do Iago, que fez a capa. Aí ele resolveu fazer, então, esse coração meio pressionado, meio apertado, nos prédios aqui embaixo de uma grande cidade. E aí, quando você abre, o coração já está cinza, como se ele, de colorido aqui, ele fosse meio que fraquejando mais, e dentro ele está mais escuro. Gosto muito da solução da capa e de saber que algumas pessoas gostaram bastante das crônicas relacionadas ao episódio do infarto. A terceira curiosidade é que eu sou um autor de livros de literatura infantil. Eu tenho 11 livros publicados, sendo que desses 11, 10 são para crianças, são livros ilustrados para a infância. E esse, até o momento, é meu único livro que é para jovens e adultos. E apesar de eu ter 10 livros publicados para crianças e esse ser o único para jovens e adultos, esse é o meu livro mais vendido até hoje.
porque ele foi aprovado num programa do governo federal chamado PNLD, que é o programa que seleciona livros para distribuir nas bibliotecas das escolas públicas do país inteiro. Então, esse livro foi aprovado no PNLD literário do ensino médio e foi feita uma grande tiragem e distribuído para o Brasil todo, nas escolas públicas que têm ensino médio. Então, em virtude desta aprovação no PNLD e em virtude dessa tiragem, é o meu livro que mais vendeu até o momento. A quarta curiosidade, perdão, é sobre a crônica em si, né? Porque a crônica é um microscópio que o cronista coloca num fato do cotidiano, numa coisa muito corriqueira ali. E nós vivemos num país, que é o Brasil, que tem excelentes cronistas. Então, a quarta curiosidade é sobre a minha felicidade de saber que num país com tantos bons cronistas, alguém olha para o Anacrônicas, né? O leitor olha para o Anacrônicas, olha para o meu olhar sobre o cotidiano e se identifica com esse olhar e curte esse olhar. Porque, se vocês forem perceber, os temas da crônica, né, eles são muito corriqueiros. Então, você tem que fazer que o seu texto tenha alguma atração que faça que o leitor queira continuar lendo ele até o fim, né? Porque, sei lá, uma fila de banco, uma irritação na fila do banco. Se eu chego e conto apenas que fui ao banco e fiquei irritado de enfrentar a fila, isso, né, é muito corriqueiro, muitas pessoas enfrentam essa situação. Então, o jeito que eu vou contar é que importa para o leitor decidir continuar lendo a sua crônica, né? Então, eu fico feliz de saber que o meu jeito de contar histórias do cotidiano, às vezes histórias muito banais, né, que acontecem com todo mundo, que esse jeito de contar encanta muitos leitores e que eles se identificam com isso. E dentro desta mesma curiosidade, a minha alegria de saber que o Anacrônicas chega para diferentes idades. Eu já recebi devolutivas de pessoas muito jovens, que estão ali no ensino fundamental 2, ainda nem chegaram no ensino médio e leem as crônicas, gostam das crônicas, como pessoas com mais idade. A mãe de uma amiga minha que com 95 anos leu o Anacrônicas e daí minha amiga me mandou uma mensagem dizendo assim: só escuto as risadas da mãe de quando em quando. Então vejam, são textos que agradam o pessoal mais jovem e também agradam os adultos na mesma medida. Isso me deixa feliz como autor, saber disso, saber dessa identificação. E a última curiosidade, só para encerrar, é as novidades, né? Esse livro foi lançado em 2018 e as pessoas me perguntam se eu não vou lançar o segundo livro de crônicas. Então, vou lançar o segundo livro de crônicas esse ano. A previsão está para o mês de abril, finalzinho do mês de abril. É um livro que vai se chamar O Violão da Vez e Outras Crônicas. O Violão da Vez e Outras Crônicas. Vai sair pela editora Inteligênios no finalzinho do mês de abril de 2025. Espero que vocês que leram as Anacrônicas também se interessem por ler O Violão da Vez. Muito obrigado pela atenção e boa leitura para todo mundo.